Afinal, o que faz o Just Dance Squad? O squad não faz nada? O que ganha para participar do squad? O squad passa pano? Como que faz para entrar no squad? Essas e outras perguntas eu vou responder agora nesse vídeo, então fica ligado, já deixa o like. Então, no ano passado, né, de 2019, surgiu um meme no grupo do Facebook, o Just Dance BR, e o squad não faz nada. Eu perguntei ao Lucas sobre a origem do meme, o squad não faz nada, então ele me explicou que ele adaptou um outro meme que já existia, e o Brasil não faz nada. Então ele pegou o rosto da coach de Boom Clap numa pose que ela parecia triste e criou esse meme, né, que estourou. Então, eu confesso que eu achei engraçado esse meme em diversas situações, mas tinha até algumas horas que me deixava um pouco chateada, assim, por eu fazer parte desse grupo, né, então, e ver as pessoas falando mal. Mas o que eu fui percebendo era que era brincadeira, na verdade, então eu levei na brincadeira também, e que, na verdade, muita gente desconhece o que é o squad, não? Porque eu via que estava sempre alguém perguntando, e tinha muita gente também me mandando mensagem privada, perguntando como que era, como que entrava. Então, por isso eu resolvi gravar esse vídeo. Primeiramente, né, o que é o Just Dance Squad? Resumidamente, é um grupo de criadores de conteúdo, pessoas, assim, os maiores fãs do jogo que ajudam a divulgar e a espalhar o amor pelo Just Dance, né, na comunidade, através de redes sociais e várias outras formas. Quais os tipos de perfis que eles buscam para fazer parte do squad? Criadores de conteúdo, né, que tem canal no YouTube, que postam gameplays, desde que seja, né, respeitando as regras todas do YouTube, que seja a pessoa dançando, apareça no máximo 25% da tela e tal. Criadores de fanmades, de Just Dance e de fanarts, né, vários tipos de artes, desenhos e outras artes aí que estão sempre postando isso no Instagram, no Facebook, divulgando. Cosplayers, né, cosmakers, né, pessoas que fazem cosplays e gravam vídeo, mostram cosplays, né, postam fotos, participam de eventos aí, e pessoas também que ajudam, né, promover eventos onde moram. São alguns dos perfis que eles buscam. Ser do Just Dance Squad é um requisito para ser Star Player? Não. Não é obrigatório fazer parte do squad para ser chamado para Star Player. Tanto que, por exemplo, quando eu fui Star Player, foram 4 Star Players do Just Dance e eu, Luiz Fernando e Dora éramos do squad. Já o Fabiano da Colômbia não era do squad, também foi chamado. E já teve aqui no Brasil também outros Star Players que não são do squad, tipo o Leandro da Dance Party, a Pamela também, não, os dois não são do squad, já foram chamados. Até as equipes que cuidam dos dois são equipes diferentes. Do Star Player é o Ubisoft dos Estados Unidos, do squad já é da França. E assim, são perfis parecidos, né, que eles buscam. É o mesmo perfil, né, que eles buscam para Star Player e para o squad. Então, a pessoa já ser do squad pode ser que ela tenha grandes chances, porque ela já foi selecionada, porque ela já atendeu aqueles requisitos, mas podem ser que eles prefiram chamar outra pessoa da comunidade que tem se destacado muito nos últimos meses, e ao invés de alguém que seja do squad. Então é isso, são pessoas que têm a Just Dance como seu estilo de vida. E o que ganha para participar disso? Ganha alguma coisa? No momento, assim, a única coisa que todo mundo ganha é o jogo. Quando é lançado, né, o jogo a gente ganha, recebe a mídia digital para poder baixar. Fora a cópia do jogo, só ganha quando é algum concurso, alguma coisa que a pessoa participa, dependendo do empenho dela, né, e se ela, da criatividade, tudo, se ela for escolhida. Como, por exemplo, uma vez eu ganhei um tênis
num challenge que era de postar uma foto sobre o aniversário de 10 anos do jogo, como você ia comemorar e tal, e eu postei uma foto minha com cosplay, mostrando um bolo dos 10 anos, e eu fui uma das 10 escolhidas. Então eu recebi um tênis. De vez em quando tem alguns desafios como esse que a pessoa tem a chance de ganhar algum prêmio, mas que todo mundo ganha mesmo é só o jogo. E lembrando que esses desafios que eles lançam pro squad, participa quem quer, não é nenhuma obrigação não, é apenas por diversão mesmo, se a pessoa quiser também ter a chance, né, de ganhar algum brinde. E até um tempo atrás, o squad tinha alguns privilégios de receber algumas coisas antecipadamente, assistir prévias do jogo, mas como tiveram membros que vazaram arquivos, então eles acabaram cortando isso, já tem um tempo que a gente não recebe. E agora até os arquivos do jogo que recebia, tipo backgrounds, os codes em alpha para poder criar conteúdo de qualidade, né? Eles estão dificultando bastante para mandar para a gente por causa dos vazamentos também. Como é feita a seleção das pessoas para fazer parte do grupo? Então, primeiramente, quando o squad foi criado, não houveram inscrições. Eles convidaram algumas pessoas e mais famosas da comunidade, criadores de conteúdo e tal, para fazer parte do grupo. E então foi no próximo ano, se não me engano, foi 2017 que teve a primeira inscrição. E dessa vez eu não participei porque eu ainda não tinha canal e eu ainda nunca tinha feito cosplay e tal. Aí foi no próximo ano, em 2018, quando teve inscrição. Aí nisso eu já era completamente envolvida com o jogo e claro que eu participei. Aí no questionário perguntava assim, como você ajuda a espalhar o amor pelo Just Dance na comunidade. Então eu respondi falando tudo que eu fazia, que eu estava apaixonada por fazer cosplays, que meu primeiro cosplay tinha sido na BGS, e depois disso eu já tinha feito 13 cosplays em menos de um ano, né? E que eu adorava criar coisas, tanto cosplays, eu gostava de fazer desenhos, eu gostava de fazer meus aniversários temáticos de Just Dance, eu estava frequentando vários eventos e postava, né, meus vídeos no YouTube. Tava postando tutoriais também, falando sobre coisas relacionadas a Just Dance, como fazer pulseira, como fazer camiseta, como fazer luvas dos cosplays. E já tava postando vlogs também eu nos eventos. E eu falei também que eu já tinha ganhado o primeiro lugar no concurso de cosplay que teve na Dance Day. E que, enfim, o Just Dance estava integrado em tudo na minha vida. E eu anexei, né, tudo que eu tinha para provar, todas as fotos, os links das redes sociais e tudo. E foi então que eu recebi o e-mail me parabenizando por ter sido escolhida para fazer parte do grupo. E esse ano que eu fui escolhida foram apenas eu e o Murilo aqui do Brasil, fomos os escolhidos. Então, atualmente, do Brasil, eu, Murilo, Cadu, Luiz Fernando, Edson Cake, Júlio César, Kelvin, Jason e a Dora, que foi escolhida quando morava na Venezuela, mas atualmente ela mora no Brasil. Então vamos digamos que as regras do grupo. Você ser construtivo, relevante, gentil, apropriado, justo, respeitoso, positivo, não usar linguagem ofensiva, porque as coisas são assim, não é que você não pode falar nada, mas tudo tem um jeito de falar, né, gente? Se eu vou, por exemplo, reclamar de alguma coisa, usar uma linguagem respeitosa, não vou falar de repente, nossa, Ubisoft burra, nossa, que incompetência, isso, aquilo, já sai xingando assim. A gente, tudo na vida da gente, né? A gente tem que saber lidar com as coisas, saber conversar de uma forma mais respeitosa.
E a gente tem que seguir, né? Desde antes de sair essas novas diretrizes da Ubisoft para o YouTube, já pediam para a gente seguir essas regras, que era postar os vídeos aparecendo a tela do jogo no máximo 25%. Já era para a gente servir de exemplo, né? Agora já estão mais rigorosos, exigindo para todo mundo. Outra coisa que pedem é sigilo, porque, como eu disse, né, às vezes eram comunicadas coisas que o público ainda não conhece, tanto que muita coisa eu não posso falar nesse vídeo, porque o grupo, digamos que é secreto, é um grupo como se fosse uma maçonaria, alguma coisa aí que a gente não pode contar o que acontece lá. Então, assim, é pra gente manter as coisas em sigilo, né, confidenciais. E junto eles mandavam um contrato de confidencialidade, que era pra gente assinar para poder fazer parte oficialmente do grupo. E nesse contrato a gente prometendo manter as coisas confidenciais entre a gente e a Ubisoft, né? E os outros membros também do squad. O que acontece dentro do grupo do squad tem que ficar lá. Quando a gente entra, a gente assina esse contrato, né? Que é um NDA, Non-Disclosure Agreement, que é um acordo de confidencialidade, né? Pra gente prometendo deixar as coisas confidenciais. Para as pessoas que não foram selecionadas, eles mandaram um e-mail agradecendo e dizendo que as vagas são muito limitadas, então, infelizmente, não podiam chamar, né, todo mundo. E também, algum dos motivos que podiam ser que não tinham chamado a pessoa, podia ser por ela não ter mais de 18 anos, por ter postado menos de 50% de conteúdo relacionado a Just Dance nos últimos meses nas redes sociais, ou pelos vídeos dela não seguirem as regras lá da Ubisoft pro YouTube, né? E o squad não faz nada? Faz sim, pelo menos no meu caso e de muita gente faz. A gente dedica a vida pelo jogo, criando conteúdo e faz muita coisa. Mas, como eu disse, o Just Dance Squad são líderes da comunidade, pessoas muito criativas, criadoras de conteúdo, então pessoas que dedicam bastante tempo da sua vida para poder postar conteúdo, né? E claro que tem algumas pessoas mais que outros que não têm um controle sobre isso, eles não têm uma exigência assim, mas já aconteceu de algumas vezes eles excluírem alguns membros que estavam assim, inativos. Então fazer alguma coisa a maioria faz, mas a gente não tem o poder que muitos pensam que a gente tem. Muitos acham que a gente é como Deus, que tem poder, não usa porque não quer. Não, mas a gente assim, a gente não se reúne com a produção do jogo, não decide as coisas, sabe? A gente repassa assim muitas coisas que acontecem, muitos problemas. Muitas vezes a gente não se posiciona, mas porque a gente acha que não vai resolver você ficar publicando coisas em redes sociais, coisas que não vai atingir as pessoas certas. A gente repassa, né, para quem a gente deve repassar. Muitas vezes nos ouvem, a gente vê que aquilo é resolvido, mas tem vezes também que não dão nenhum feedback, ou às vezes só falam que vai olhar, que vão ver o que pode fazer sobre isso. Assim, se fosse só repassar também, resolver tudo, estaria ótimo, né? Mas também não é assim que funciona. Mas, gente, assim, quando o pessoal fala que o squad não faz nada, eu acho assim, na verdade estão como se fosse culpando o setor errado, porque não é função da gente, sabe? A gente é como se fosse o setor de marketing. Na verdade, nem isso, porque se fosse o setor de marketing, acho que a gente ainda faria as coisas mais bem feitas, teria menos erros do que tem. Então, nossa principal função é sermos divulgadores mesmo do jogo. Outra pergunta, o squad dá os links para a Ubisoft dar strike nos canais? Isso é uma coisa que eu não posso falar porque é uma coisa interna, né? Que acontece no grupo, como eu já disse, tem que ficar lá no grupo. Mas, lembrando que
Ninguém é obrigado a nada, como eu disse. Mesmo que eles peçam alguma coisa, faz quem quer. Se você não fizer, não é motivo para te tirar do grupo por causa disso. Então vai de cada um. Tem coisas que eu não concordo então eu não faço. Agora tem todo tipo de gente, tem pessoas também que, claro, que tem aqueles puxa-saco, pessoa que gosta de chamar atenção e acha que vai conseguir alguma coisa com isso. E o squad passa pano. Gente, eu achava muito engraçado esse meme, os gifs que fizeram. Assim, passar pano. Ai, pode ser que sim. Claro, acontece. Porque a gente não pode falar do squad como se fosse uma pessoa, sabe? São muitas pessoas e tem personalidades diferentes, né? Cada pessoa é de um jeito, como na vida da gente. Então, tem pessoas que reclamam de tudo, que eu procuro ser um meio termo, porque eu acho tão chato também quando a pessoa só vê o lado negativo de tudo, tá sempre só reclamando. Aquele baixo astral, né? Você conviver com uma pessoa assim, mas também tem pessoas que exageram de tá sempre querendo ver só o lado bom e querendo defender o tempo todo. Tem esse tipo de pessoas também. Mas também, assim, muitas vezes o pessoal exagera com esse negócio de falar que passa pano. Por exemplo, você não pode falar assim, nossa, eu adorei Just Dance 2020. Aí já falou, tá passando pano. Cara, tipo assim, é a opinião da pessoa, a gente tem o direito de gostar. Aí eles falam, mas não tem nada de novo, não tem modos, não sei o que falta. Eu, por exemplo, eu não sinto falta disso, eu sinto falta de ter músicas boas. O que mais importa pra mim é playlist, figurinos, esse sentido assim, coisas bem feitas e tal, background, coreografia, né? Mas para modos assim eu não ligo tanto. Então se a pessoa reclama, aí tem sempre aqueles que reclamam das pessoas que estão reclamando. Se a pessoa elogia alguma coisa, tá passando pano. Aí tem alguém que posta lá que, nossa, esse Road Movie ficou muito ruim, que tá feio. Aí se você fala alguma coisa que não achou, aí tá passando pano. Não, talvez nem seja questão de ter achado bonito ou não, mas, por exemplo, gente, um good movie pra mim é uma coisa irrelevante, você pode fazer do jeito que quiser, não vai fazer diferença nenhuma pra mim. Fonte, essas coisas, pelo menos pra mim, não. A barrinha, não sei o que, essas coisas aí pra mim tudo bobagem. Não importa com música boa, coreografia boa. Outra pergunta: por que nenhum membro do squad se posicionou a respeito das novas políticas da Ubisoft para postar os vídeos no YouTube? Então, como eu já expliquei no início, essas regras sempre existiram e a gente já seguia essas regras. Então, assim, a Ubisoft já sempre recomendou para todo mundo isso, só que antes ela não era tão rigorosa, ela não fiscalizava isso, não dava strike nos canais nem nada. Então, isso pra mim é uma coisa que, tipo, não tem como contestar. Não é que eu achei bom, não é que eu concorde com isso. Tanto que eu não gostei, eu usava esses vídeos mesmo eu tendo console. Às vezes eu tô num lugar que eu não tô com o meu console, eu quero colocar na televisão, onde que eu gravo, que é no meu terraço, aí eu coloco pelo YouTube, então eu sempre usei esses vídeos, então pra mim foi uma coisa boa. Só que eu acho assim, não tem como falar, sabe, porque é um direito dela de não querer que posta a tela do jogo. Agora, quanto às outras coisas, os erros que estão acontecendo, a gente sempre está falando. Teve gente perguntando o que achava sobre a administração, né, sobre esses CMs atuais, né, os Community Manager. Bem, como eu disse, né, eu tô ainda há pouco tempo no squad, tem 1 ano e meio. E quando eu entrei, o moço estava saindo, depois passou pouco tempo, a Semi saiu. E já teve outros mais antigos que eu não cheguei a conhecer, que foi a Frederica, outros aí.
Então, hoje em dia, a Kiba praticamente só ela que cuida do squad. Mas ela tem outras coisas também que ela cuida, tem outros jogos, muita coisa. Então, eu acho que por isso as coisas estão um pouco assim, devagar ainda. Eu penso que a Ubisoft tinha que colocar uma pessoa que pudesse dedicar mais a isso, sabe? A escutar mais a gente, ter tempo mais para dar o feedback que a gente precisa. Então esse foi o vídeo de hoje, gente. Se ainda tiver alguma coisa que vocês quiserem saber, deixem aqui nos comentários. Se for algo que eu puder responder, eu vou responder, né? E se você também tiver alguma sugestão de vídeo para eu gravar, pode deixar nos comentários. E é isso. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal caso tenha gostado do vídeo. Beijo! Tchau!